Bom dia a todos e a todas, né? Eu já me apresentei, né, na intervenção, mas vou me apresentar. Eu sou Jefferson Adriano, sou formado em serviço social, né? Tenho nome social, eu Adriano Chion, a maioria das pessoas me conhecem com isso, e isso já tem a ver com o meu artigo, né? A questão do nome social. Eu vou falar um pouquinho da relação da sexualidade e a juventude, né? Isso foi um artigo científico que eu produzi para a conclusão do meu curso de graduação em serviço social, é de 2013, então foi bastante incorporado algumas questões, porque as subjetividades elas são dinâmicas, né? Então cada hora entra alguma outra questão, né? E vai se transformando conforme a subjetividade, o indivíduo, né? O nome é ser humano, é ser diferente. Eu acho que trabalha bastante a questão da equidade. Eu vou falar um pouquinho sobre essa relação da igualdade, da equidade. E, para começar, né, o artigo ele estuda o caso de um adolescente, de um CRAS, enquanto eu era estagiário. E o artigo, né, mas quem tiver interesse eu posso passar, porque ele tinha 20 páginas, né, até eu tive dificuldade para simplificar ele, para ele ficar nos parâmetros do seminário, porque traz o relato verídico desse adolescente, cada transformação na questão dele. E esse adolescente ele traz uma questão muito forte de sexualidade. E eu fiquei pensando, né, como que o serviço social atua nessas questões de sexualidade. Porque a intervenção que, né, o direcionamento, o encaminhamento que foi dado a esse jovem é que ele fosse psicólogo para tratar as questões de sexualidade dele. Ponto. E por que o que o serviço social, nesse viés, né, de compartilhamento e não mais de encaminhamento, né, compartilhamento, o que o serviço social tem a ver com isso? E daí eu estava na universidade, minha professora falava, né, até muitas das vezes eu já ouvi que o serviço social, o profissional do serviço social é um profissional que tem que ser objetivo e não subjetivo. Concordo plenamente com essa questão de que tem que ser objetivo. Mas por que não considerar as questões da subjetividade? Né? Porque não é só você encaminhar para uma política pública, ou encaminhar para o mercado de trabalho, ou só, né, ver as questões sociais que envolvem. E essas questões da subjetividade têm tudo a ver com as questões sociais que envolvem o indivíduo. Né? E daí eu estava falando, e daí eu fui fazer até um curso com a doutora Edith Modesto. Para quem não conhece a Edith Modesto, ela tem um trabalho muito legal, que é o GPH, que é o Grupo de Pais de Homossexuais, que aqui em Sorocaba ela implantou no ano de 2013, 14, com a indicação da UFSCar, né, que a Prefeitura de Sorocaba estava querendo implantar uma política LGBT, e daí não tinha esse estudo, e a UFSCar, graças a Deus, tem o Mandala, né, que é um grupo que faz essa discussão muito forte na academia, e que eu acho referência aqui em Sorocaba, né, esse discurso. Chegou e falou, a gente conhece a Edith Modesto, por que você não conhece o trabalho? Né? E nessa época, eu estava na prefeitura de Sorocaba, e a vice-prefeita, que esteve aqui ontem com a gente, que estava procurando, né, essa política, e daí falou, não, vamos... Daí eu acabei fazendo esse curso lá na USP, sobre sexualidade, com a doutora Edith Modesto. E o GPH é referência assim, internacional, que é um grupo que trabalha não só o jovem, o adolescente, mas também os pais, a família dessa que tem muito a ver com o serviço social, que trabalha, né, com as famílias. No CRAS, a gente trabalha muito a questão com a família. Então, daí eu fiquei pensando, será que realmente o serviço social não tem nada a ver com essa questão? Que simplesmente encaminhar para um psicólogo está tudo bem, obrigado? E daí eu comecei a fazer esse curso, e esse jovem, né, foi dando esse depoimento, e é muito legal o que ele coloca, os processos da vida dele, né? E eu fui ter o Cláudio Picasio, que é um escritor, né? Ele fez um livro que chama Os 4 Pilares da Sexualidade, e eu me embaso, né, no meu artigo todo. É muito importante, se vocês quiserem ler, é muito legal o livro dele, é super didático, né? Não é difícil, porque também quando vai falar de sexualidade acaba deixando mais um monstro do que as pessoas, né, acabam falando. Tira do manejo do dia a dia, né, e coloca os termos lá, né?
E ele falava de todo esse processo que ele passou, né? Os pilares da sexualidade, o entendimento dele nesses pilares. O Cláudio ele fala que existe 4, né? Que é o sexo biológico, papel sexual, identidade de gênero e orientação sexual. E o problema que a gente tem, né, enquanto técnicos, de colocar tudo isso no mesmo balaio, né? Na mesma panela e dar umas respostas prontas, né? O que é identidade de gênero, o que é orientação sexual. E para os pais também isso é muito a queixa, né, que chegava, meu filho se assumiu homo, ele vai se vestir de mulher. Gente, a questão de transexualidade ou travesti tem a ver com identidade de gênero, não com orientação sexual. Eu não vou entrar nos méritos, porque em 15 minutos não daria para a gente falar tudo, né? Qual é cada papel, pilar da sexualidade que ele coloca. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. E a gente precisa não tratar as pessoas... A Constituição, e eu cito lá no meu artigo, a Constituição prevê igualdade de direitos, mas não de tratamento. Cada um tem a sua diversidade, a sua subjetividade. Se a gente quiser tratar, né, o serviço social, e coloca muito que é importante que a gente organize as pessoas nas caixinhas, e a doutora Edith pega e fala, destruam as caixinhas, né? Porque tem gente que a gente tem que cortar o indivíduo para colocar dentro de uma caixinha para que a política pública alcance ele. Que o direito acabe... Se a gente não pensar no conceito de equidade, a gente não garante o direito, a gente acaba cerceando ele o direito à individualidade. Então, o meu trabalho vai falando sobre isso. E ele conta também dos processos que ele passa de autoaceitação, porque não são processos diferentes, né? Processos separados. São tudo junto, né? A autoaceitação, quando ele pega e fala, eu sou um monstro, quem que eu sou, e tudo isso. E daí vem toda a reflexão que ele fala, será que eu escolhi ser assim? Será que eu nasci assim? E é muito, né? A gente faz essa pergunta o tempo inteiro, e quando eu falo essas coisas, uma vez uma pessoa levantou a mão e falou bem assim, eu já apresentei no SESC esse artigo, e a pessoa falou, e essa modinha de virar gay? Gente, eu gostaria realmente que a pessoa me explicasse aonde está o botãozinho que fala, agora eu sou gay, agora eu não sou gay. Porque apanhar na rua e não poder viver realmente quem você é, se for uma escolha... Por favor, né? Eu gostaria que as pessoas falassem quem iria escolher viver todas essas questões, né? Que não era para ser assim, né? Então, a aceitação individual, esse jovem, ele vai falar muito dessas questões, né? Que ele tentou ser mano, que ele tentou ser... Coisa de adolescente, que é buscar pertencimento. Imagine para um adolescente que tem as questões de sexualidade não resolvidas ou negadas. Daí que ele não vai pertencer a nada, né? Porque ele vai tentar. E ele fala também no artigo que ele teve contato com as drogas também, e muitos adolescentes têm nessa questão da descoberta e negação da sua sexualidade. Ele vai falar que, como a droga ocupa um espaço vazio que a gente tem na vida, e a gente se relaciona quando alguma coisa não está ali, ele vai ir para o mundo das drogas e vai buscar o seu espaço lá também. Também como um espaço de aceitação, porque eu trabalhei também com moradores de rua, pessoas com uso de droga, e essa questão de sexualidade para eles pode parecer até... todo mundo falar, para doutores e outras coisas, é muito mais difícil do que para eles esse entendimento. As pessoas que estão, né, nas questões de marginalidade, que a sociedade coloca às margens, elas têm a aceitação das questões da diversidade muito mais fáceis. Eu trabalhei em vários lugares, todo mundo falava, mas você é gay, não sei o quê, você não tem medo de ir para Mocó, para praça à noite? Não, ao contrário, eles sempre me acolheram muito melhor do que quando eu entrava em universidade e falava, sou assistente social, e as pessoas falavam, esse moleque gay é assistente social? Quantas vezes eu escutei isso já? Né? Tá bom. E ele vai falando sobre isso. Depois do processo de autoaceitação, tem o processo de aceitação da família também, que a doutora Edith fala muito bem, porque ela era mãe de um homossexual, e ela ficou, como todas as mães ficam, né, nessa situação, e daí ela decidiu, né, que ela precisava buscar informação de como ajudar o filho dela nesse processo.
E daí ela funda esse grupo com outras mães que têm esse questionamento, né, sobre a sexualidade dos filhos, e ela vê que todo mundo tem... esse não é um problema dela só, é de todo mundo, né? E daí ela fala muito no respeito ao luto que os pais... Né, eu também não tinha, né, como militante da causa, a gente acha que os nossos pais são ruins, lá. E ela fala muito, né, que é o luto do pai. A gente tem que respeitar o luto da família. Que criou um filho, quando o filho lá está para ser concebido, né, já cria. Meu filho vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo, vai ser aquilo. E quando a gente, não só na escolha da sexualidade, mas em outras escolhas, a gente fala, não, a gente não quer isso, né? Os pais falam, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aquele meu filho que eu tinha construído, vai morrer dentro daquele pai para que ele aceite. E é importantíssimo que ele morra, que morra aquela imagem, para que ele possa aceitar o novo filho dele. Porque, senão, se ele ficar com o antigo filho lá dentro, o tempo inteiro vai ter as cobranças de tipo. E nós, enquanto filhos, temos que entender que a dor do pai, da mãe, da família é aceitável, mas não no que tange a proibir os nossos direitos de descobertas. A gente tem que viver a nossa vida, respeitando o luto do outro. Isso demorou muito para mim. Quem me conhece sabe que eu tive conflitos muito fortes com a minha família sobre essas questões. Mas eu demorei para entender que isso era um processo que tinha que acontecer, né? O corte do cordão umbilical com a minha mãe tinha que ser da forma mais dolorosa possível, porque ela tinha que me matar mesmo para aceitar esse novo Jefferson, esse novo Adriano que estava para viver. Senão nem eu ia viver e nem ela ia conseguir me aceitar. E, por último, não menos importante, a gente trata a questão da aceitação da comunidade, da sociedade, que é a luta do dia a dia, né, gente? Hoje, as pessoas acham que a questão da visibilidade trouxe... as pessoas aceitam. A visibilidade trouxe também muito mais preconceito, muito mais discriminação. A visibilidade traz, porque as pessoas hoje já se posicionam, né, alguns cruelmente contrários, né? Uma coisa eu sempre trabalho nessa questão, a diferença de preconceito e discriminação. Eu gostaria que a gente pensasse aqui, quem de nós não tem preconceito? É difícil, gente. Eu tenho os meus preconceitos. Mas o preconceito ele fica complicado a partir do momento que ele passa a discriminação, que passa a discriminar, a excluir a pessoa do convívio da sociedade. Preconceito, a gente vai trabalhar, vamos superar, mas vão estar com a gente para o resto da vida. O que não é aceitável é a discriminação. E, na sociedade hoje, a gente está vivendo um momento muito complicado. Sobre o GPH, né, eu estive na última reunião deles, que foi agora em novembro, né, e eles estão com grande medo por essa onda conservadora que vem vindo, né, na gestão da nossa cidade, de que o grupo acabe. O grupo mudou vida. Tinha um menino que chegou lá e ele estava para se suicidar. Hoje, a relação dele com a mãe dele, com a família dele, ele casou, gente. Ele casou com o namorado dele. A mãe dele esteve na cerimônia do casamento. E a mãe dele, nossa. A minha mãe foi uma que conversou muito com a mãe dele. E a mãe dele queria pôr ele para a rua. Ai, não sei como isso daí saiu. A gente ouve coisas assim, tipo, não sei como isso saiu de dentro de mim. Muito duro. Mas hoje ela aceita o marido dele, foi na festa, teve tudo. E a gente salvou a vida desse menino. Ele está fazendo psicologia, ele voltou, sabe? Eu acho que, assim, se o papel do serviço social é fazer a restauração dos vínculos, por que não trabalhar essa questão? Então, o GPH daqui de Sorocaba é muito importante, que a permanência dele, porque é a única política em Sorocaba que eu conheço que é política para a questão LGBT, porque hoje eu estou no município de 45 mil habitantes, que não tem nada, nem a casa de acolhida acolhe transexual, porque acha que transexual não pode nem na casa masculina e nem na casa feminina, tinha que se criar algo para eles, e, gente, né, a questão da transexualidade, a gente tem que respeitar o gênero que a pessoa se vê, se entende, né? E não... tá bom, eu estou terminando. E não o que a gente acha que ela tem que ser, ou que nem a lei que foi aprovada aqui, que, graças a Deus, foi cortada do uso do banheiro pelo sexo biológico, né? Então, eu acho que, né,
essa questão da luta com a comunidade, e aí o último apelo meu é que as políticas LGBTs não podem sofrer esse retrocesso, porque já caminhou tão pouco à frente. Se houver esse retrocesso, aí eu vejo que as coisas estão ficando bastante complicadas. E para onde a gente vai encaminhar? Onde que o serviço social vai articular essa rede, se não existe essas políticas? Para onde? Então, vamos chamar essa responsabilidade para a gente, como todas as outras questões de subjetividade, como a questão do uso de droga, questões de sexualidade e tudo mais. O serviço social tem que estar muito mais atuante nessas questões. Muito obrigado.